perguntas que estiverem relacionadas com o tema que a gente vai tratar hoje e vai me passar aqui e, na medida do meu conhecimento, até onde eu consigo alcançar as necessidades de vocês, eu vou responder as perguntas da maneira mais simples e objetiva possível, ok? Antes que a gente entre efetivamente no tema das interações das múltiplas dimensões, meu nome é David Alexandre, eu sou professor de Conscienciologia, né? Sou docente em Conscienciologia, conheci a Conscienciologia em 2008, né? Tive a grata satisfação de conhecer o professor Valdo Vieira ainda em vida, no ano de 2010, né? E desde lá eu venho me dedicando ao estudo dessa ciência, né? Que se compromete em entender melhor o que é a consciência, né? Que, segundo a nossa abordagem, ela é o objeto de pesquisa mais importante da história da humanidade, mas que até então não havia sido bem explorado pela ciência convencional. E diga. Só incomodar você um pouco, porque teve um problema Claro. técnico aqui. Acabaram de entrar novas pessoas e o vídeo não estava para gravar. Então agora ele está gravando, a gente vai iniciar a gravação. Então se pudesse começar ali, a gente só... Ó, agora que entrou mais pessoas, então é até bom que faz uma retomada ali, tá bom? Então, tá bom. Quem sabe faz ao vivo, né, Quem Rodrigo? sabe faz ao vivo, exatamente. Então, tá bom. Então, pessoal, eu vou recomeçar aqui, tá? Para quem pegou a primeira parte, eu peço desculpas aí por esse probleminha técnico, mas vamos dar um reinício aqui, né? Restartar a nossa palestra de hoje. Então, eu queria dar meu bom dia para todos vocês, para todos e todas que estão nos acompanhando aqui ao vivo e para aqueles que vão nos assistir em algum momento no futuro. Então, já quero deixar aqui meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para vocês. Hoje, nós vamos falar sobre o tema interação em múltiplas dimensões. Meu nome é David Alexandre, sou professor de Conscienciologia desde 2008 e junto comigo aqui na área técnica a gente tem o Rodrigo Wolff, né? Como é que vai ser a dinâmica dessa nossa palestra agora? Nós temos aproximadamente aí 1h30 para a gente conversar, certo? Eu espero que vocês participem através do chat, mandando as suas perguntas. O Rodrigo vai filtrar essas perguntas e vai me interrompendo à medida que a gente vai avançando no conteúdo, para que eu possa respondê-los da maneira mais clara e objetiva possível. Então, gente, sabendo que essa palestra ela não é necessariamente uma palestra para alunos que já conhecem Conscienciologia de maneira mais profunda, eu vou fazer um recorte, um breve parêntese dentro do tema principal, para que a gente possa também conhecer um pouquinho mais o que é a Conscienciologia, o que ela se propõe, quais são os temas que ela estuda, aonde que ela se baseia, certo? Então, sem mais delongas, eu queria falar que o objetivo geral dessa aula de hoje é a gente poder apresentar para vocês esse conceito chamado multidimensionalidade, a ideia de que nós temos companhias extrafísicas, né, e falar sobre um conceito novo que a gente vai aprofundar chamado Pensene, né, que é uma forma de nós interagirmos em múltiplas dimensões, certo? Além disso, a gente quer demonstrar a utilidade do mapeamento do que nós chamamos de sinalética energética parapsíquica pessoal, como sendo praticamente um feedback que a gente acaba tendo no nosso corpo físico por conta dessas interações multidimensionais. O que parece um pouquinho complicado a princípio, por conta da terminologia, fiquem tranquilos, eu vou explicando isso à medida que a gente vai progredindo no nosso conteúdo. E efetivamente, vocês têm liberdade para perguntarem o que vocês quiserem, se tiver alguma perguntinha, alguma palavra que eu não expliquei, né, no afã de concluir o conteúdo, vocês me interrompam, por favor, perguntem e eu explico para vocês, tá ok? A gente espera que ao final dessa aula vocês consigam, né, num bate-papo aí com alguém de casa, com o esposo, com a esposa, com o irmão, com a irmã, enfim, com um colega de trabalho, vocês consigam compreender e explicar, né, para esse seu novo interlocutor as ideias e o conceito sobre o que é o PCN, identificar talvez em vocês as próprias sinaléticas energéticas que vocês já possuem, tá? Falar um pouquinho mais sobre os papéis conscienciais, afinal de contas, será que a gente nós nos comportamos da mesma maneira o tempo inteiro e em múltiplas dimensões, né? E identificar essa ideia do que são os distritos extrafísicos, certo?
Para vocês terem uma ideia, se quiserem se aprofundar mais adiante, eu coloquei aqui um print screen, fotografa a tela, enfim, tem aqui umas referências bibliográficas para vocês aprofundarem mais em relação ao conteúdo, ok? Interessante também. Todas essas referências bibliográficas, elas estão disponíveis aqui no site editares.com, que é uma das instituições conscienciocêntricas, né, com foco na divulgação da conscienciologia, né? Então, gente, para quem não conhece a Repreendência ela é uma instituição conscienciocêntrica com foco no ensino e na pesquisa de duas especialidades da conscienciologia, sendo elas a parapedagogia e a reeducação consciencial. Nós somos uma associação de caráter educacional, sem fins lucrativos, né? Nossos objetivos são interassistenciais, são multidimensionais e universalistas. E essas três palavrinhas aí vocês vão ficar também sabendo um pouco mais à medida que a gente avança. A gente oferece em todas as comunidades onde nós estamos presentes presencialmente e agora online, né, palestras, cursos, grupos de estudo, biblioteca especializada com foco no tema conscienciologia, né? E a Repreendência ela é mantida através do trabalho voluntário. Eu sou voluntário, o Rodrigo aí é voluntário, temos diversos voluntários. Hoje eu não sei nem precisar exatamente o número de voluntários na Reaprendência, mas em todas as instituições conscienciocêntricas aí espalhadas no Brasil e os voluntários pelo mundo, nós temos aí por volta de 1.800, 2.000 voluntários trabalhando aí ininterruptamente, né? Para que vocês tenham uma ideia do que é a conscienciologia do ponto de vista institucional, eu trouxe essa imagem aqui, que ela traz aqui, minha conta de ontem deu 23 instituições. O que é importante a gente saber sobre as instituições conscienciocêntricas? As instituições conscienciocêntricas, elas têm como foco o estudo da consciência, a evolução do ser humano, e elas se dedicam a especialidades, né? Como eu comentei antes, a Reaprendência ela é focada na parapedagogia, no processo de aprendizagem multidimensional, e na reeducação consciencial. E aí a gente vai ter uma série de outras instituições, a exemplo, o IPC, que é a Instituição Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que vai focar exatamente no fenômeno de saída do corpo físico, né, da experiência de projeção consciente. A gente tem aqui também deixa eu pegar uma outra aqui, a Ortocognitivos, que é uma instituição aqui também de Santa Catarina, sediada na cidade de Florianópolis, com foco na implantação de um campus de estudo de conscienciologia no estado de Santa Catarina, né? A gente tem o CAEC, que é vamos dizer assim, é a grande central da conscienciologia, que fica na cidade de Foz do Iguaçu, né, e que também é um campo de pesquisa da conscienciologia. Então fica aqui meu convite para quem quiser saber mais, saber a pujança das ideias, essa gente toda que está trabalhando aí, dá um pulinho, pode procurar por CCCI, né, Comunidade Conscienciológica Cosmoética me perdi agora na sigla, mas a gente tem algumas siglas aí, então vocês me perdoem. Procura por CCCI, Conscienciologia, vocês vão achar tranquilamente aí no Google, ok? Gente, uma palestra de conscienciologia, ela é uma oportunidade para a gente aprender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Sobre o processo evolutivo, sobre as interações que acontecem a partir do momento em que nós percebemos em que nós somos muito mais do que somente o corpo físico que a gente conhece tão bem, né? O corpo físico é esse que eu estou aqui me apresentando para vocês, que vocês estão aí recebendo essas informações aí do outro lado. Então, é uma oportunidade para você tirar suas dúvidas, aprofundar seus conhecimentos, mas ela é somente uma pequena parte daquilo que vocês podem acessar e conhecer mais. Por que eu digo isso? Porque a gente tem toda uma bibliografia vastíssima, a gente tem enciclopédia da conscienciologia, a gente tem cursos especializados de campo, todos eles com foco para que você possa efetivamente aprofundar. Então, esse aqui é um breve recorte, então aproveitem ele o máximo possível, né? Para que vocês tenham uma breve ideia de da onde surgiu a conscienciologia, eu trouxe esse gráfico aqui, que foi construído pelo professor João Ricardo Schneider, né? Já dessomado. Então, ele me instigou muito quando ele me mostrou isso aqui, que a conscienciologia ela era um grande apanhado, né, de conhecimentos que já foram construídos anteriormente na história da humanidade, mas que ela inova fortemente por conta da abordagem que ela tem.
Como nós temos aqui como ponto de partida a conscienciologia e a projeciologia como as ciências fundamentais, de onde saíram todas as outras especialidades, né? Nós herdamos alguns protoconceitos, né, alguns esboços de conceitos do espiritualismo, né? Então a gente tem aqui esses conceitos de parapsiquismo, cosmoética, interassistencialidade, são alguns conceitos que já existiam anteriormente, mas que ganharam nova roupagem e se expandiram em termos de aplicação desses conceitos. Nós temos aqui a contribuição da ciência convencional através do método de pesquisa, da análise crítica, da replicabilidade, da refutação. Então, percebam que a nossa abordagem é eminentemente científica, né? E do orientalismo, né? De tradições antiguíssimas como o Qigong, que trata sobre a movimentação de energias, a manipulação das próprias energias, energia imanente, energia do indivíduo, né? Que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente herda ali essas ideias de bioenergética, chakras, circulação das energias, né? E principalmente a priorização de que o melhor meio para aprendermos sobre nós mesmos não é terceirizando para alguém, é sim nós assumindo as rédeas da nossa vida e fazendo essa interação com as diferentes energias, ok? Ela foi proposta efetivamente no livro 700 Experimentos da Conscienciologia, que é um livro que também está disponível lá no site da Editais que eu comentei com vocês, mas a Conscienciologia, de uma maneira resumida, ela tem por objetivo apurar, reunir, catalogar informações de forma técnica e científica sobre o seu objeto de estudo, que é a consciência. E o que é a consciência? A consciência somos nós, gente. Eu sou uma consciência, você que está me ouvindo aí do outro lado é uma consciência também, né? Então, nós estamos, nesse momento, tendo uma experiência intrafísica, ou seja, dentro de uma dimensão física, e como que a gente pode melhorar isso e por que nós estamos vivendo essa vida intrafísica? E essas são perguntas que são pertinentes para a gente saber melhor. Imagino que alguns de vocês já tenham se questionado, afinal de contas, o que é que eu sou, para onde eu vou, né? Aquelas perguntas elementares da história da humanidade. Então, a Conscienciologia ela se propõe a responder essas perguntas. Então, quem propôs, né? Quem propôs a Conscienciologia foi o professor Valdo Vieira, médico, odontólogo, né? Já falecido, dessomado no ano de 2015, né? Uma pessoa extremamente simpática, afável, extremamente produtivo ao longo da sua vida, né? Enquanto pesquisador conscienciológico, ele produziu praticamente boa parte da bibliografia que nós possuímos hoje, embora a Conscienciologia não seja o que a gente chama aqui da ciência de uma única pessoa, porque a gente tem diversos professores hoje, diversos voluntários, pesquisando, se conhecendo e produzindo conhecimento a respeito disso. Mas talvez alguns de vocês possam conhecer o Valdo Vieira por conta do seu longo histórico também, que houve junto ao movimento espírita brasileiro, né? Pouca gente sabe que os motivos pelos quais o professor Valdo acabou saindo do movimento espírita, né? Eu vou fazer esse parêntese dentro do parêntese do nosso tema, porque eu acho relevante ser recuperado essa informação dentro da programação de vida, o que a gente vai chamar de ProEx, né, ou missão de vida, no termo mais comum. As pessoas, o professor Valdo, ele tinha como objetivo trazer de maneira mais cabal e ostensiva um conhecimento que fosse mais universal em relação à consciência e o seu processo evolutivo, né? Então, ele trabalhou durante bastante tempo, teve grandes conquistas junto ao movimento espírita, mas, naturalmente, como sua programação de vida não estava relacionada ao espiritismo, ele, mais tarde, ele, por volta dos 33, 34 anos, ele fez um desligamento gradual, saiu e começou a produzir, agora com uma abordagem menos religiosa e mais científica, e assim a gente tem a Conscienciologia. Ok? Gente, para quem chegou até aqui, né, a projeciologia ela se baseia, né, na existência do fenômeno de saída da consciência para fora do corpo físico. Esse é o ponto fundamental.
Mas é um fenômeno que foi relatado inúmeras vezes ao longo da história da humanidade. Mas, com a saída da consciência para fora do corpo físico, algumas percepções acabam surgindo, ou alguns achados acabam surgindo por conta da própria experiência, por conta do próprio fenômeno. Nós dividimos essas premissas que baseiam a conscienciologia enquanto ciência em duas premissas básicas. A primeira delas é o paradigma consciencial e a segunda é o princípio da descrença. Então, agora a gente vai falar rapidinho sobre o que é o paradigma consciencial, ok? Rodrigo, por enquanto, estamos tranquilos? Temos algum questionamento? Alguém perguntou alguma coisa? Tranquilo, David. Por enquanto, Beleza. ninguém perguntou nada, mas, pessoal, está aberto aí para perguntas. Quem quiser participar, a gente vai estar aqui de olho em todos os questionamentos e a gente repassa para o professor à medida que for ocorrendo a palestra. Ok. Então, gente, falando sobre o paradigma consciencial, o paradigma consciencial é um conjunto de ideias, conceitos que vão fundamentar a ciência conscienciologia. Essas ideias são o holossoma, a multidimensionalidade, as bioenergias, a seriexis, o universalismo, a cosmoética e a autoexperimentação. Essas palavras que vocês estão ouvindo aqui, que são, imagino que alguns de vocês estejam ouvindo elas pela primeira vez, elas são o que nós chamamos de verdades relativas de ponta, né? São neo-ideias, né? Novas ideias, novos conceitos, que por detrás trazem todo o entendimento sobre um fenômeno que a gente vai aprofundar a partir de agora. A ideia do holossoma é a admissão, dentro da premissa do paradigma consciencial, de que nós não somos somente o corpo físico, né? Nós somos, conforme à medida que você sai, né, tem a experiência de saída para fora do corpo humano, você começa a perceber que o seu corpo físico está lá deitadinho e você, de alguma forma, está do lado de fora enxergando a si mesmo. Só essa percepção já gera o questionamento. Então, olha, eu não sou somente o meu corpo físico, né? Agora, o que é que eu sou, então, né? A ideia do holossoma, ela defende que nós temos 4 veículos de manifestação, e esses 4 veículos de manifestação agem cada um independentemente em diferentes dimensões, né? A palavra holossoma, o holo, né, quer dizer conjunto, e soma quer dizer corpo, né? Holossoma é conjunto de corpos, né? Faz com que a gente perceba, então, que nós não somos somente corpo físico, mas somos um conjunto mais elaborado e complexo de veículos de manifestação. Importante dizer aqui que, quando eu comentei a princípio que nós somos consciências, é importante fazer essa distinção, que consciência não é o corpo, né? A consciência não são os veículos de manifestação. A consciência é algo distinto desses veículos de manifestação e que a gente vai abordar um pouco mais aqui. Eu trouxe essa imagem aqui para que, de forma didática, né, vocês possam ver que nós temos esses 4 veículos de manifestação. O primeiro deles é o soma, que a gente conhece muito bem, né? Afinal de contas, nós acreditamos, a gente cresceu acreditando que a gente é só o corpo físico, né? Dependendo da cultura que você tem, as referências familiares. Nós temos aqui esse corpo intermediário chamado energossoma, que não é a primeira vez que vocês devem estar ouvindo falar isso, porque já foi falado sobre as energias através dos nadis, né, do hinduísmo, sobre a medicina chinesa, o reiki, se eu não me engano, a referência japonesa, me corrijam se eu estiver enganado, né, que são outras escolas que falam a respeito da manifestação das energias que nós todos possuímos, né? A gente tem aqui o psicossoma, que é o corpo das emoções, né? E a gente tem aqui um quarto corpo chamado mental soma, que é um corpo que não tem essa constituição corpórea como nós estamos acostumados, né? A gente não tem essa forma antropomórfica, né? Eu estou chamando de antropomórfico aqui, gente, é cabeça, tronco, membros e assim por diante. Ele é representado, né, simbolicamente, como aí uma
um ponto de luz, como uma esfera, né? Como uma nuvem, e esse corpo é o nosso corpo de discernimento, onde é a sede das nossas decisões, né? Do nosso discernimento. Vocês viram o soma, o holossoma, perdão, e perceberam que são 4 veículos diferentes que, em tese, já estamos falando de dimensões diferentes, né? Já estamos trabalhando aqui com a hipótese de 4 dimensões. A segunda ideia, falando sobre multidimensionalidade, e eu acredito que o nome, o próprio termo é autoexplicativo, né? É a existência de não somente 4 dimensões, por conta dos 4 corpos, mas de inúmeras dimensões aonde a consciência consegue produzir e habitar essas dimensões, né? A gente vai aprofundar isso um pouco mais, porque esse é o tema da nossa aula de hoje, e aí peço que vocês aguardem um pouquinho, né? Então, fora do corpo, é possível ao projetor perceber imediatamente a existência de uma nova dimensão. Então, as outras 4, elas são complementares, de certa forma, elas se intercalam, se misturam, e a gente vai aprendendo a interagir com essas diferentes dimensões. A gente falou ali sobre um corpo chamado energossoma. Uma das ideias do paradigma consciencial é a presença das bioenergias, ou as energias da vida, as energias que são manifestas através de nós e que estão presentes na natureza, né? Como eu disse antes, a gente já estudou um pouco sobre isso, já falou sobre isso na medicina chinesa. Quando eu digo nós, eu digo assim, a espécie humana como um todo, né? Aqui no Brasil, vocês podem ter como referência, talvez, os passes por imposição de mãos, né? As curas por imposição de mãos, né? O interessante é pensar que as bioenergias, elas se manifestam em todas as dimensões. Então, você pode ter experiências no intrafísico de receber um aporte energético através da esterilização de energias. No extrafísico, uma vez fora do corpo, você pode ver alguém, ou você mesmo pode exteriorizar suas próprias energias, né? Então, o processo energético, que inevitavelmente a gente vai falar mais sobre ele hoje, ele é a base que vai dar origem às ideias de assédio, desassédio, das construções extrafísicas, né? Das paratecnologias, que a gente pode ir encontrando à medida que a gente vai tendo experiências fora do corpo, né? A experiência de projeção lúcida. Se eu sou capaz de me desconectar temporariamente do meu corpo físico, a gente inevitavelmente vai bater nesse novo conceito aqui que a gente chama de seriexis, né? As séries existenciais, né? Talvez vocês possam fazer uma comparação imediata aí ao conceito de reencarnação, né? De morre uma vida, nasce outra vida. É isso que nós estamos falando, né? É um conceito análogo, de certa forma, mas as séries existenciais, elas nos fazem pensar de que nós estamos vivendo somente um episódio de uma longa jornada de evolução e abre espaço para que, ao pesquisarmos as nossas séries existenciais, nós possamos conhecer mais sobre nós mesmos. A ideia é que, à medida que você tem conhecimento sobre a tua vida presente e as tuas vidas pretéritas, você desenvolva mais conhecimento sobre si mesmo, e que é isso uma das chaves para a evolução da própria consciência, né? Vida após vida, nós vamos alternando entre diferentes papéis. Numa vida a gente é pai, noutra vida a gente é mãe, noutra vida a gente é japonês, noutra vida a gente é africano, e assim a gente vai aprendendo ao longo de inúmeras vidas, porque se subentende que o processo evolutivo ele seja um processo eminentemente de aquisição de conhecimento, né? E também de aprendizagem sobre como nós deveríamos nos comportar e nos relacionar não somente conosco, mas com as demais consciências. Se uma vida já é bastante experiência, a experiência também, a prática tem mostrado que uma vida às vezes é insuficiente para que a gente aprenda tudo que a gente precisa aprender, né? Não raro nós encontramos pessoas com muita idade que dizem assim, olha, eu poderia ter aprendido mais. Então, fica aqui essa ideia da seriexis como um dos elementos que compõem o paradigma consciencial. Visto que nós temos múltiplas vidas, que ontem eu fui Pedro, hoje eu sou João, amanhã eu sou Maria, na outra vida eu sou Letícia,
A ideia de universalismo faz com que, necessariamente, as ideias de gênero, papéis, raças, etnias, né, elas se desfaçam e nós não tenhamos mais motivos para alimentar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de restrição a qualquer tipo de pessoa, porque, evidentemente, nós ou já estivemos naquela condição ou talvez a gente vá passar por ela, né? Então, a gente percebe que esse tipo de formalidade, os bairrismos, né? Um torce para o Corinthians, outro torce para o Flamengo, esse tipo de coisa não faz sentido do ponto de vista evolutivo. São meras distrações emocionais que nós temos aí na vida cotidiana, mas que, de certa forma, não deveriam ser alimentados. E a gente já viu que algumas coisas frívolas, como a torcer para um time de futebol, já gerou algum nível de barbárie na sociedade, né? Porque não é de hoje que a gente vê noticiado nos jornais uma série de atrocidades aí, briga de torcida, isso, aquilo. Então, gente, não faz sentido do ponto de vista evolutivo, né? Seguindo, uma vez que nós percebemos que nós estamos muito além da mera existência de uma única vida, que nós fazemos parte de uma série de consciências que conosco convivem, né, nessa dimensão e em outras dimensões, nós temos um conceito que é chamado cosmoética, que nós percebemos que somos parte do cosmos, né? A consciência reconhece inegavelmente, à medida que ela vai progredindo nas suas experiências, que existe uma ordem no universo, e essa ordem universal a gente chama aqui de código de ética universal, né? Ou seja, cosmoética. Esse código de ética, ele funcionaria não somente na experiência intrafísica, mas nas múltiplas dimensões, não somente nesse planeta, que a gente chamou ele de Terra, mas talvez funcionaria também em outros planetas, e seria uma ordem universal para todo o cosmos. Se vocês me perguntarem, David, onde é que está escrito esse negócio, que eu quero saber? Gente, esse que é um dos desafios da consciência em evolução, porque nós estamos, à medida que aprendemos, convivendo com outras consciências, conversando aqui como nós estamos conversando agora, nós vamos adquirindo conhecimento e nós vamos, o código de ética universal ele vai se revelando para nós, porque agora nós temos percepção da sua existência e começamos a identificar os seus padrões. Então, desse modo, nós dizemos que a consciência mais lúcida é a consciência mais cosmoética, ou seja, a consciência que adquiriu a percepção sobre como funciona a ordem do universo, né? E ela fere, né? Ou ela agride muito pouco, né? À medida e cada vez menos à medida que evolui essa cosmoética ou esta ordem universal. Concluindo aqui o último item do paradigma consciencial, a gente tem aqui o conceito de autoexperimentação. Então, para o conscienciólogo, para o pesquisador da conscienciologia, a consciência interessada em evoluir, né, a experiência de viver, ela passa a ser o laboratório de pesquisa dela mesma, né? Ou seja, a consciência passa a encarar a sua própria vida como um laboratório. Então, ela vai tendo experiências, vai registrando as experiências, ela analisa tudo que ela passou, ela aprende com isso, ela produz conteúdo, ela compartilha esse conteúdo para que não somente ela seja capaz de evoluir com essa experiência, mas que outras consciências interessadas possam, ao consultar esses materiais, né, também aprender de uma maneira proativa, de uma maneira mais rápida, acelerando o processo evolutivo. E aqui é uma ideia interessante, né? Porque se em diferentes tradições que a gente viu por aí, diferentes escolas evolutivas, né? A gente tinha essa ideia de que se evolui de fora para dentro, a conscienciologia, enquanto ciência, ela propõe que é possível, sim, evoluir, mas essa evolução ela pode ser proativa, que você pode acelerar o processo evolutivo, escolhendo as crises, né, existenciais que você precisa passar, aprender para acelerar esse processo. Não é à toa, pessoal, que na conscienciologia se produz
tanto conteúdo. A gente tem uma série de voluntários que escrevem artigos, nós temos revistas científicas, nós temos livros, a gente encoraja demais com que as pessoas produzam conhecimento, né? Esse conhecimento ele não é feito, ele não é divulgado de maneira frívola, passa por um critério enorme dentro das editoras para produzir um verbete, é um processo exaustivo de pesquisa e de avaliação do conhecimento, análise comparada com o corpus de conhecimento da conscienciologia, para que isso realmente para que a gente analise de maneira crítica se isso faz sentido ou não faz sentido. E quando a gente chega nesse momento em que a gente deve analisar de maneira crítica e autocrítica a nós mesmos e a tudo que vem de fora, o segundo ponto, que é uma base da conscienciologia, é o que a gente vai chamar aqui de princípio da descrença, né? Nós defendemos a ideia de que todas as consciências são livres para pensarem da maneira com que quiserem e que elas têm as suas próprias convicções, né? Portanto, gente, o meu convite para vocês é que vocês não acreditem em absolutamente nada do que eu falar aqui. E por que eu digo isso? Porque é mais inteligente que você, ao ouvir essas informações, você pondere, você analise, você ligue o teu botãozinho aí de pensamento crítico de uma maneira constante. Porque se essas informações fizerem sentido para você, você deve, ou pelo menos eu espero que a pessoa inteligente faça isso, ela vai, isso aqui eu achei interessante, beleza, vou me aprofundar um pouco mais. E à medida que a pessoa se aprofunda nesse tema, ela vai gradativamente se modificando e melhorando e evoluindo em relação a isso. Então, gente, o convite aqui é que vocês tenham suas experiências pessoais. Então, por favor, não acreditem em nada daquilo que eu estou falando. Analisem, ponderem e concluam por vocês mesmos se isso faz sentido ou não. Ok? Dito isso, gente, eu acredito que eu fiz aqui uma base para que a gente possa aprofundar o tema central da nossa palestra de hoje, que são as interações em múltiplas dimensões. É interessante analisar que, ao afirmar que existem interações em múltiplas dimensões, né, uma série de ideias tem que ser respaldadas. Por isso, o paradigma consciencial. Não haveria interação em múltiplas dimensões se não houvesse bioenergias, o conceito de bioenergias, se não houvesse a ideia de holossoma, se não houvesse a ideia das bioenergias, das interações energéticas. Então, a fazer uma afirmação, existe interações em múltiplas dimensões, não faria sentido se nós não tivéssemos a base. Agora que nós temos a base, a gente pode analisar de maneira crítica que existem interações em múltiplas dimensões com base nas ideias do paradigma consciencial? Aí fica a pergunta para vocês, né? Ok, agora, nós temos... Desculpa que me deu um lapso aqui, mas por causa do barulho da rua, tá, gente? Só para vocês saberem. E olha só, falando sobre isso, o conceito das interações em múltiplas dimensões é inevitável que o processo de assunção da nossa cidadania multidimensional, nós veremos, então, as interações com as múltiplas dimensões serem ampliadas. É como se o limite que a gente percebe nesse momento atual entre as diferentes dimensões, ele fosse gradativamente sendo reduzido à medida que se ampliam as nossas percepções, né, e a nossa capacidade de interagir com essas diferentes dimensões. Então, eu tenho um convite aí para vocês fazerem uma análise mentalmente, né? E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: o que você está pensando nesse momento? Eu quero que você, aí do outro lado, reflita brevemente sobre qual que é o conteúdo do seu pensamento. Se você tiver um pedaço de papel, anota aí rapidinho, né? Coloca isso aí no papel. A segunda é: existe algum sentimento ou emoção relacionado ao pensamento que você está tendo nesse exato momento? Não necessariamente você pode estar muito empolgado, ou você está, não gostei desse negócio, ou seja, não são sentimentos
positivos ou antagônicos às ideias que estão sendo apresentadas, você pode estar simplesmente neutro, equilibrado, tranquilo, sereno em relação àquilo que você está ouvindo, porque você achou mais ou menos interessante, ok, então vamos continuar e dou um voto de confiança aí para continuar aprendendo um pouco mais. E a terceira pergunta é, você está presente? Você está prestando atenção nisso nessas palavras, nas ideias, nessa palestra que você está assistindo agora? Eu faço essas 3 perguntas para vocês, porque na Conscienciologia, em qualquer contexto, né, em qualquer dimensão, a consciência ela há de manifestar 3 ideias de maneira indissociável, 3 elementos que vão compor o que nós chamamos de pensene. De maneira didática, gente, pensene, essa nova ideia, que eu comentei com vocês lá no começo da nossa palestra, é um acrônimo que traz pensamento como parte do pensene, nós temos o sen, que é o sentimento, e nós temos o N, de energia. Então, segundo o conceito de pensene, pensamentos, sentimentos e energias são produzidos de maneira ininterrupta ao mesmo tempo. Isso significa que esses 3 elementos sempre vão estar presentes da mesma forma? Gente, não necessariamente. Eu trouxe aqui nesse gráfico aqui para que a gente mostrasse que, segundo o conceito de Pensene, existem interações entre o pensamento, o sentimento, a energia, entre a energia e o sentimento com o pensamento, e da energia com o pensamento e com o sentimento. Ou seja, esses 3 elementos, eles estão o tempo inteiro sendo produzidos, né, por mim, por vocês, nesse momento. Significa também que dentro dessa dinâmica, do que eu vou chamar aqui de dinâmica pensênica, nós podemos estar, de certa forma, com um desses 3 elementos mais ampliados, mais atilados em um determinado momento. Eu penso aqui que se tudo estiver tranquilo, sereno, do jeito que deveria estar produzindo, nesse momento a nossa pensenidade ela vai estar muito mais pensamento, um pouco menos de energia e um pouquinho menos de sentimento, desculpe, e um pouco mais de energia. Por quê? Porque se a gente está prestando atenção naquilo que nós estamos falando agora, aonde está a nossa atenção, está a nossa energia. Então, por isso o círculo verde aqui, representando as energias, ele estaria um pouco mais ampliado em relação aos sentimentos. Se você está sereno e tranquilo, os sentimentos vão estar um pouco mais calmos, tranquilos, serenos. E o pensamento vai estar ampliado, porque o conteúdo daquilo que nós estamos falando agora é um conteúdo de reflexão. Gente, isso faz sentido para vocês? Coloca aí para nós no chat se essa dinâmica que a gente foi explicando aqui para vocês faz sentido ou não faz sentido. Se você tiver alguma perguntinha também, coloca aí no chat. O Rodrigo está aqui junto comigo, ele vai trazer essas perguntas e a gente vai abordando elas à medida que o conteúdo vai evoluindo, ok? Eu conto com a participação de vocês. Continuando, eu comentei que a gente penseniza o tempo todo, então aqui eu trouxe essa imagem para mostrar que, de maneira... Obviamente a gente não está aqui, eu estou aqui conversando com vocês, mas não está saindo nada da minha cabeça, né? Pelo menos não visivelmente, né? A ideia de que a gente está o tempo inteiro pensenizando, a gente está o tempo inteiro produzindo pensamento, sentimento e energia. E uma característica da pensenização é que quando um pensene é emitido diversas vezes, ele se acumula e estabelece padrões que agora, já que a gente conhece o conceito de pensene, a gente vai chamar aqui de padrões pensênicos, né? Então, o padrão pensênico é o quê? É um ambiente que foi impregnado, ou um objeto que foi impregnado, ou um momento do tempo que foi impregnado, com um determinado padrão pensênico. Como exemplo, nós estamos agora falando sobre conscienciologia, das 9h30 da manhã até as 11 horas. É isso, né, Rodrigo? Eu sou péssimo com horário. Então, assim, temos 1h30 para falar sobre isso. Nesse momento, nós estamos aqui produzindo pensênios, cujo tema é conscienciologia e a interação em múltiplas dimensões. Nós estamos todos aqui conectados, embora cada um esteja na sua residência, e vocês podem estar aproveitando mais ou menos essa interação, né, pensênica,
de acordo com o nível de foco, ou o nível de atenção que vocês estão dando para esse conteúdo. Então, a gente consegue experimentar na prática, né, o que é produzir pensene e estar conectado a uma ideia. Porque, às vezes, pode estar caindo o mundo do lado da gente e a gente não está nem aí porque a gente está com foco em outra situação. E isso é uma coisa que acontece. No dia a dia, por exemplo, você pode estar no meio de uma discussão, né, seja no trabalho, em qualquer contexto, e você pode estar completamente sereno, porque a tua pensenidade não está conectada com o que está acontecendo do lado de fora de você, né? A ideia do conteúdo pensênico, dos padrões pensênicos, ela explicaria, né? Ou seja, se a gente admitir isso como uma verdade relativa de ponta, né, uma verdade que pode mudar em algum momento, mas uma verdade temporária, ela explicaria o fenômeno de afinidade que nós temos com diferentes consciências, né? Então, essa afinidade pode ser por conta das ideias, pode ser por conta do nível evolutivo, pode ser pela qualidade das energias, que normalmente vai denotar a intenção, né, ou a intencionalidade da consciência que está produzindo, ou das consciências que estão produzindo aquele padrão pensênico. Então, se você já chegou em algum lugar que você se sentiu extremamente bem, se sentiu tranquilo, sereno, calmo, né? Você entrou naquele lugar e percebeu isso tudo por quê? Porque você foi abraçado pelas energias e você abraçou as energias daquele ambiente. O padrão pensênico presente, ok? Se a experiência for contrária a isso, eu estou botando aqui exemplos um pouco mais extremos, tá, gente? Eu não estou fazendo uma coisa meio preto e branco, mas a gente sabe que a vida não é desse jeito, né? Se você entrou em algum lugar e sentiu um certo antagonismo, aquilo te fez mal, mexeu contigo, pode ser que o padrão pensênico, né? Então você tem que trabalhar com a hipótese, né? Pelo menos seria isso a melhor maneira de abordar esse tema, de você analisar, opa, tem alguma coisa errada aqui que não faz tão bem assim para mim. Significa que você precisa dar no pé? Não, não. À medida que você vai se conhecendo e conhecendo melhor o teu holossoma, você começa a interagir melhor com essas energias que não são tão boas, né? E às vezes até modificando essas energias para melhor. Um exemplo prático disso, gente, que ilustra a importância da gente dar atenção ao conteúdo do nosso próprio conteúdo pensênico, tá? É que a gente não vive sozinho. Então, assim, desse modo, aquilo que nós produzimos enquanto pensene, ou a nossa pensenidade, necessariamente atrairia para nós aquelas realidades das outras consciências ou consciências que são afins ao nosso padrão pensênico. Então, esse é um ponto também para a gente analisar qual é a qualidade das nossas companhias aqui, nessa dimensão física, né? Porque se nós nos conectamos, gostamos muito de um determinado tema ou de um determinado outro tema, é porque a gente tem afinidade com esses pensamentos, com essas energias, né? Com esses sentimentos. Então, às vezes, é como se fosse uma âncora que nos atrai para dentro daquele ambiente aonde nós somos afins, né? Um padrão pensênico, certo, gente? Que é uma informação, certo? Ela pode ser instalada e mantida por uma única consciência ou por várias consciências. E isso é interessante a gente notar, que eu até vou acelerar aqui um pouquinho, porque a gente vai fazer uma experiência um pouquinho mais para frente, tá? A gente chama, então, de holo pensene, e aqui novamente vem o prefixo holo, que é o conjunto, né? Pensene, então, o conjunto de pensenes, é o conjunto de pensenes agregados e consolidados por uma só consciência ou por um grupo delas. Então, aqui é mais para a gente conceitualizar essa ideia. O holo pensene, ele pode ser individual, né? Ele pode ser pessoal, ele pode ser grupal, então, nós diríamos que o casal tem um holo pensene, a família tem um holo pensene, o trabalho tem um holo pensene, nós temos aqui um holo pensene mais ampliado, que aqui seria o holo pensene institucional, né? Então, a gente tem lá o holo pensene do banco, que tem o holo pensene da conscienciologia, a gente tem lá enfim, pensem aí em outros exemplos, e a gente poderia também dizer que a gente tem um nível de agrupamento que é mais geopolítico, né? Então, você vive no bairro do qual você tem afinidade, você vive na cidade com o qual você tem afinidade, você vive no estado e no país com que você tem afinidade.
Logo, a gente teria um Holopensene do Brasil, um Holopensene aqui do Sul, né? Porque eu estou em Santa Catarina, Blumenau, Santa Catarina. Talvez você que esteja aí no Paraná, em Foz do Iguaçu, esteja ouvindo isso. Talvez você esteja em São Paulo, tem um Holopensene. E é interessante que quando a gente visita lugares diferentes, a gente entra em contato com diferentes Holopensenes, o que faz com que a gente perceba que aqui tem uma energia diferente, né? Eu costumo muito frequentar a cidade de São Paulo por conta dos meus compromissos profissionais e eu percebo, né, o Holopensene do ambiente como um Holopensene de trabalho, uma pujança, uma força das consciências que estão ali buscando o trabalho, a sobrevivência, né? Agora, aí, quando a gente interage com um Holopensene como esse, a gente poderia se questionar se esse Holopensene, ele é um Holopensene saudável, se talvez ele não seja um Holopensene saudável, né? Em um grande Holopensene, você pode ver alguns determinados nichos, que uma coisa é você visitar a Faria Lima, outra coisa é você visitar a Avenida Paulista, né? Praticamente são dois ambientes profissionais de trabalho, mas que tem ali base para comparação ali para você verificar, mesmo sendo dentro do mesmo grande Holopensene que é a cidade de São Paulo. Então, aqui vem o experimento que eu quero fazer com vocês aí, e aí também vou pedir para que depois vocês me deem um feedback. Qual que é a dinâmica deles? Eu vou apresentar algumas imagens para vocês, e eu gostaria que vocês avaliassem essas imagens. Eu vou dar um tempinho para vocês avaliarem, e vocês vão dizer se esse ambiente ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Então, eu vou dar um joinha se ele for positivo, vou dar um joinha se ele for negativo, ok? Então, aqui a gente tem a primeira imagem, certo? Para vocês analisarem, verifiquem. Só alguns segundos, só para vocês pensarem, tá, gente? Se esse Holopensene é positivo ou se esse Holopensene é negativo, ok? Eu não vou fazer juízo aqui, eu só vou simplesmente trazer a informação, ok? Esse Holopensene, ele é um Holopensene positivo. Talvez alguns conheçam, talvez outros não conheçam. Esse castelo é o castelo de Languedoc, que fica no sul da França. Ele é reconhecido historicamente como sendo o berço do movimento cátaro, que era um movimento de reforma católica durante os anos de 1100 a 1200. Então, como havia a mudança das ideias vigentes da época, né, e que, de certa forma, repercutem ao longo da história da humanidade, né? Se a gente trabalha com a hipótese das séries existenciais, é possível que se nesse momento você sentiu grande afinidade por esse ambiente, é porque você viveu lá em algum momento, ou ouviu as ideias, ou se conectou de alguma forma, ou leu um livro que foi escrito lá, ou ouviu um relato de alguém que viveu lá, né? Então você tem essa afinidade. Então esse Holopensene aqui, ele é um Holopensene positivo, ok? Depois vocês me dizem, nós temos cinco imagens aí para vocês analisarem, ok? A gente tem aqui um segundo. Acho que aqui, mesmo se você não conheceu, você já sabe o ambiente. Então, reflita aí brevemente aí. Se alguém quiser escrever no chat o que acha, se é positivo, se é negativo, por favor, fique à vontade. Gente, esse Holopensene aqui, ele é um Holopensene negativo. Por quê? Nós estamos falando do Coliseu Romano, né? O Coliseu, que ainda temos as ruínas na cidade de Roma hoje. E essa aqui é uma imagem que eu consegui pela internet. Por que ele é um Holopensene negativo? Porque o Coliseu Romano ele era uma praça pública, uma praça de combate, né? Então, pensem que aí, se a gente considerar, eu não sei exatamente quando que ele foi construído, porque eu não conheço tanto assim da história romana, mas se considerarmos que a opulência do Império Romano foi durante aí 600 anos, né? E esse monumento ele existe durante muito tempo, ele é a apoteose da matança por esporte, né? Ou seja, porque era a reprodução de um combate. Não raramente, gente, pessoas que visitam o lugar se sentem bastante mal em relação a isso, né? A gente está aqui, olha, o Renan comentou aqui, ó, me parece mais negativo. Mesmo o Coliseu, mas o turismo que acontece ali pode melhorar o Holopensene para passar o tempo? Ó, tem uma perguntinha aqui. Gente,
Se o Holopensene pode ser destituído ao longo do tempo, sim, eu penso que o tempo é uma das grandes formas que a gente tem de diluir o Holopensene à medida que as pessoas que visitam aquele local, elas vão modificando o seu pensene em relação ao ambiente. A pessoa pode perceber o pensene mais pesado, difícil, por isso que eu estava comentando aqui que algumas pessoas se sentem mal quando visitam um coliseu, né? Inclusive eu tive um amigo que teve por lá e sentiu-se muito mal, teve um problema digestivo brabo e não conseguiu ficar por lá, né? Saiu, melhorou e tal, mas é um holopensene negativo. Então, concluindo só a resposta ali para o Renan, a ideia é que, à medida que esses holopensenes vão sendo diluídos, nós temos uma reurbanização extrafísica. Por quê? As consciências modificaram o holopensene daquele ambiente. Ok? Temos aqui agora a terceira imagem. Renan, espero ter respondido aí a tua pergunta de maneira adequada, tá? Depois você me dá o feedback ali dizendo se foi suficiente ou não. Se quiser complementar também, fique à vontade. Analisem aí, por favor. Dado o adiantado da hora, eu vou ser um pouco mais breve. Gente, ele é um holopensene negativo. Esse pavilhão que vocês estão vendo é a entrada ou a confluência de uma série de trilhos de trem no campo de concentração desativado de Auschwitz, que fica na Polônia. Nós sabemos aí as atrocidades que aconteceram ao longo da Segunda Guerra Mundial, né, do evento que a gente chama de Segunda Guerra Mundial, e é um holopensene de sofrimento, né? Não conheço ninguém que visitou, nunca estive por lá, né? Mas aí a gente sabe que o histórico ele é bem pesado. Temos aqui uma quarta imagem. Analisem. Ele é um holopensene positivo. O que vocês estão vendo aqui é um dos maiores geysers que existe no Parque Florestal de Yellowstone, que fica nos Estados Unidos. Notoriamente, gente, ambientes onde existe muita natureza e existe muita energia imanente. Né? A energia imanente é um conceito que a Conscienciologia trabalha, que eu não vou aprofundar aqui, por conta se a gente for aprofundar cada detalhe, infelizmente não tem como. Mas vocês têm a bibliografia, podem ir atrás, podem pesquisar um pouco mais. Esses ambientes, eles produzem muita energia, né? Já escutei a expressão chácara da terra. Aonde estava escrito isso, gente? Não sei explicar, não sei referenciar para vocês. É uma analogia, eu encaro como uma metáfora bem interessante. Porque existe uma renovação de energia, né? Você imagina que a gente tem aqui um ponto de certa proximidade do magma dentro da Terra que aquece a água e de hora, não sei se de quanto em quanto tempo, ele expulsa aquela água, né, para cima, renovando as energias. Então, ele é um ambiente onde tem muita energia imanente e disponível, né? Temos aqui um quinta imagem, e eu falei errado para vocês, tá, gente? Não é 5, não, tem um pouquinho mais, tem umas 7 imagens. Essa aí a imagem é uma imagem de época, e o holopensene daqui é o holopensene negativo. Por quê? Essa fábrica serviu de fachada em Oak Ridge para o projeto Manhattan, o projeto que foi responsável pela construção da bomba atômica e que a gente sabe que mais tarde culminou, né, na saída do Japão da Segunda Guerra Mundial por conta dos ataques às comunidades civis na cidade de Hiroshima e Nagasaki, por conta do Enola Gay, que foi o avião que jogou essas ogivas nas cidades. Temos aqui um sexto ambiente. E esse holopensene, gente, ele é um holopensene positivo. Ele faz parte de um parque na Inglaterra e ele foi um templo druida construído, né? Não sei precisar exatamente a data, não consegui informações a respeito disso, mas a gente sabe que o druidismo, né, foi uma das escolas
evolutivas aí que existiram ao longo da história da humanidade, né? Bastante conectada com a questão das energias imanentes, né? Com a renovação dos pensamentos, com o desenvolvimento da ideia de que todos estamos evoluindo. Então, isso configura aí um holopensene bastante positivo. Inclusive, vocês podem ver quanta energia imanente tem aí ao redor, né? E por último, acho que agora dá para a gente ser rápido com isso, é um holopensene positivo, que são as cataratas do Iguaçu, aí na cidade de Foz do Iguaçu. Não é por acaso, gente, que vamos dizer assim, a sede da Conscienciologia fica na cidade de Foz do Iguaçu. O campus do CAEC, né, o campo de altos estudos da Conscienciologia, ele fica próximo ele fica na cidade de Foz do Iguaçu, geograficamente até próximo das próprias cataratas. Então, vocês já conseguem perceber aí um pouco mais. Então, gente, me digam aí se vocês conseguiram ou não identificar, chegarem a essa conclusão que eu estou propondo aqui para vocês, dessas diferenças entre os holopensenes, se eram positivos, se eram negativos e assim por diante. Rodrigo, nós tem alguma perguntinha aí para responder, Rodrigo? Por enquanto não, David, só a do Renan ali que você já respondeu. Ah, legal. O pessoal está muito quietinho hoje, né? Pois é. Mas faz parte. Tudo bem. Vamos seguir, né? Gente, a respeito do holopensene, a gente tem aqui alguns outros conceitos que são derivados da ideia de pensene. A gente tem o autopensene, que é o nosso pensene, o heteropensene, que é o pensene do outro. A gente tem o neopensene, que é uma nova ideia que surge. A gente tem o retropensene, que é um conteúdo de uma vida passada que a gente recupera. A gente tem o xenopensene, que é o pensene estranho, do qual você não sabe precisar de qual é a origem. A gente tem o morfopensene, que também é um conceito mais antigo, também visto em outras escolas, chamado de ideias-pensamento, né, ou formas-pensamento, e o ortopensene, que tem muito a ver com o conceito de cosmoética, que é a questão da retilinearidade do pensene. Ou seja, no bom português, gente, é não pensar bobagem, né? É você ter pensamentos rígidos, saudáveis, cosmoéticos, de maneira ininterrupta, o maior tempo possível que você conseguir, certo? Ok, concluído então essas ideias, é importante a gente saber que em nós podemos manifestar ideias que são principais, ideias matrizes. No meio de tanta pensenidade que nós possamos ter, um pensene ele fica mais ampliado, ele é principal. Normalmente as pessoas nos reconhecem por isso, né? E esse pensene, ele vai estar muito relacionado com um tema que nós conhecemos, ou temos muita afinidade, seja dessa vida ou de vidas anteriores, e que também serve como base para a nossa autopesquisa, né? Você pode, a partir dele, entender melhor a tua especialidade conscienciológica, se você quiser se aprofundar na conscienciologia, né? Ele é o teu tema evolutivo de maior prioridade, então talvez você já tenha pesquisado ele anteriormente, e que significa que se você estiver atento à tua autopesquisa e quiser usar isso como forma de se conhecer mais, você deveria então botar esforço, botar energia nesse tema de pesquisa e continuar ampliando o teu entendimento sobre ele, porque ele é um ponto forte que você manifesta e que vai inevitavelmente fazer você evoluir um pouco mais rápido, ok? Concluindo então, você já considerou as implicações de viver em constante interação com holopensenes diferentes? Né? Ponderem aí, verifiquem, vejam o que é isso para vocês. Qual tema estudado pela Conscienciologia chama mais a tua atenção? Né? Você considera a hipótese de estudar esse tema, né, e acelerar a tua vida atual para você evoluir de maneira mais rápida? Fica aí o convite para você refletir sobre isso e verificar se isso faz sentido ou não para você. Ok? Nós já temos aqui, são 10h30, temos mais aí meia hora pela frente, é isso, Rodrigo? Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue concluir o conteúdo aqui com êxito, né? Gente, a partir da hora em que a gente começa a interagir com diferentes dimensões, nós começamos a ter repercussões, né? Nessa dimensão intrafísica. Eu estou trazendo essa ideia aqui, ó,
essa palavrinha nova chamada CONSIM, que também é um acrônimo de consciência intrafísica. Então, a consciência intrafísica sou eu e você que estamos aqui nessa dimensão, ok? Então, à medida que a gente começa a interagir com as diferentes dimensões, com diferentes holopensentes, a gente percebe em nós, né, esses padrões, porque a gente consegue fazer a leitura das assinaturas energéticas desses ambientes. Então, você pode, ao adentrar num determinado ambiente, ter uma repercussão positiva no seu corpo. E, às vezes, ela pode ser positiva, pode ser negativa, enfim. O que não quer dizer que, normalmente, se você sentiu um calafrio, tal coisa está acontecendo. Se você sentiu um arrepio, é outra coisa. Se você sentiu um espasmo muscular, é uma determinada coisa. Porque a sinalética energética parapsíquica, ela é a identificação ou percepção, tá? Aqui um conceito mais técnico, anímico da tua alma e energético, que ocorre durante a vigília física, ou seja, como nós estamos aqui acordados, né, pensando, né, durante uma projeção lúcida ou nessa dimensão. Então, é através delas que nós podemos detectar os padrões pensênicos positivos ou negativos, sadios ou doentios, das consciências presentes nos ambientes e dos holopensênios. E, de uma maneira bem prática, você consegue perceber se você está próximo de uma consciência bacana, positiva, amparadora, se você estiver perto de uma consciência amaurótica, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante, ou se você pode estar próximo de um assediador, né, que é aquela consciência que vai tentar te vampirizar. Então, o que é importante aqui? É a gente atentar para a singularidade das sinaléticas energéticas parapsíquicas, né? Gente, embora o nome sinalética energética parapsíquica pareça um nome complexo, porque ele é uma terminologia técnica da conscienciologia, eu vou tentar aqui de uma maneira, correndo o risco de errar com vocês, é quase como se fosse um reflexo que você percebe em você de uma realidade extrafísica da qual você não percebe, tá? Eu estou aqui resumindo de uma maneira bastante simplista. Mas o que é importante? É você perceber que as tuas sinaléticas, elas são singulares. Significa que se eu sentir um arrepio e você sentir um arrepio, você pode estar percebendo uma coisa que eu não estou percebendo. E com conceitos diferentes. Para mim, algo negativo pode ser um arrepio. Para você, algo positivo pode ser um arrepio. Cabe à consciência interessada aqui, ela registrar essas sinaléticas e verificar, sentir o arrepio, né? Estou pegando o exemplo do arrepio, depois a gente fala um pouco mais sobre outras sinaléticas aqui. Sentir um arrepio, o que aconteceu depois? Registra. À medida que você vai fazendo esse pareamento, né, você vai fazendo os registros e vai compilando esses dados, vai verificando e analisando, você pode chegar a conclusões bem interessantes da tua realidade pessoal sobre o que é a interação com o extrafísico, né? Então, não tem como eu dizer para você, ó, sentiu isso, é aquilo. Não existe uma tabela de equivalência. Vai caber a você o trabalho de você perceber as suas sinaléticas energéticas, né? Então, aqui estão os exemplos de sinaléticas. Os arrepios que eu comentei, né? Seja na coluna vertebral ou numa parte do corpo, seja a ativação de um chakra específico, né? A gente tem vários chakras ao longo do corpo. Então, aqui, se um chakra foi mais ativado, você sentiu uma repercussão energética, pode estar relacionada à presença ou de uma consciência ou uma assinatura holopensênica de um ambiente específico, uma pressão dentro de um chakra específico, formigamentos podem estar relacionados, sensação de frio, calor sem causa aparente, ou seja, você pode estar tranquilo, não bateu um vento, não baixou a temperatura, não aconteceu nada e você teve essa percepção, essa sensação. Mioclonias, que são os espasmos musculares, um lugar riquíssimo de espasmos musculares, às vezes, é o couro cabeludo, gente, né? A pessoa acaba percebendo o couro cabeludo tendo espasmo muscular, está relacionado com isso. A gente tem vibrações no tímpano, né? Zumbidos, né? Estalidos, né? Temos essas sensações, a contração na região da cabeça, dor de cabeça repentina, também sem causa fisiológica, né? Porque se você estiver mal alimentado, brigou com alguém ou alguma coisa, a causa é a briga, o problema é a falta de alimentação, né? Mas se todas as condições fisiológicas estão
estão ok, não tem motivo para você ter uma dor de cabeça do nada, repentinamente. Então, aqui também é algo para você comparar. Temos o cansaço ou sono repentino, também sem causa aparente, né? Não raro, gente, quando a gente começa a pesquisar sobre conteúdos que têm cunho evolutivo, a gente encontra pessoas que começam a adormecer, literalmente, elas não conseguem prestar atenção, né? Então, esse é um ponto aí interessante para você analisar. E o bem-estar e disposição incomuns, ou seja, como se você tivesse energizado, né? Diante de uma tarefa, de uma ideia, de uma notícia. Então, às vezes, lendo um livro, você pode se encher de energia por conta daquilo, porque você está começando a perceber as energias que estão relacionadas àquele evento que você está lendo no livro, né? Sabendo que nós podemos sair do corpo físico, interagirmos com múltiplas dimensões, termos sinaléticas parapsíquicas, aí vem a questão. Eu estou interagindo com quem, se eu não sou a única consciência, né? Pelo menos aqui no meu escritório agora, onde eu estou dando a palestra, nesse momento eu sou a única consciência no intrafísico. No restante da casa, eu tenho mais pessoas. Minha esposa está aqui, a Rosa está aqui, a minha filha também deve estar por aqui, meu netinho também deve estar por aqui. Então, eles estão lá nos outros ambientes, nos outros cômodos da casa. Mas aqui, multidimensionalmente, tem outras consciências. E aí a pergunta é, se eu não sou capaz de enxergá-las objetivamente com os meus olhos físicos, como eu sou capaz de perceber e identificar qual que é o intuito delas? Então eu trouxe aqui três papéis para mostrar para vocês. O primeiro deles é o do assediador. A gente vai ser do negativo para o positivo, tá, gente? O assediador, ele é uma consciência extrafísica, né? Que temporariamente está ligada a distritos extrafísicos negativos. Por quê? Porque ela se aproxima, ela já saiu do corpo físico, desligou-se do corpo físico, né, de modo definitivo, ela passou pela morte, né, vai ressomar em algum outro momento, mas nesse momento, entre uma vida e a outra, ela está conectada a um distrito extrafísico negativo. E por quê? Porque ela tem afinidade com esse ambiente, e toda vez que ela se aproxima do intrafísico, ela tem como intenção vampirizar as energias, embora às vezes ela faça isso de maneira inconsciente, né? De modo mais didático, aqui a gente diz que assediador é aquele que assedia, é quem vampiriza, e assediado é quem sofre o assédio, né? E aí, um pouquinho mais adiante, a gente vai falar também sobre essa questão dessa relação de assediado-assediador, né? Esse assédio acaba acontecendo por uma interferência, né, uma intrusão do holopensene, da pensenidade dessa consciência que já não tem mais o corpo físico, que a gente vai chamar aqui de pato-pensene. Pato-pensene é o pensene doentio, sobre a pensenidade do assediado, que com ele está afinizado naquele momento, né? Não, como eu disse, não necessariamente o assediador ele tem a intenção de prejudicar a consciência no intrafísico. Longe disso. Por quê? Porque temporariamente ele está num estado doentio. E a gente sabe que doença não é uma coisa que vai durar para sempre, nem no extrafísico, então em algum momento ele vai se recuperar daquela condição e vai sair dela, e vai sair desse papel de assediador, né? A gente também tem aqui o guia amaurótico, né? A maurose quer dizer cegueira temporária. Esse termo ele é utilizado para as consciências que estão no extrafísico e que elas têm o desejo de ajudar, mas que elas não têm competência técnica para realizar a ajuda a quem elas querem ajudar. Porque não raramente, gente, o guia amaurótico, né, a gente também chama eles aqui de guia cego, né, eu prefiro o termo amaurótico, não guia cego, né, porque cego a gente tem aquela ideia de que o cara não vai enxergar nunca, né, amaurótico a gente sabe que é cegueira temporária, então em algum momento ele vai acordar para isso. Ele não tem visão de conjunto. Ele não se importa em passar por cima de alguém ou prejudicar alguém em detrimento de quem ele gosta. Então, por isso, ele não pode ser considerado um amparador técnico, né? Porque ele faz acepção entre as pessoas, ele tem preconceitos, ele escolhe, né, gostar de quem tem afinidade de pensamento com ele, ou afinidade de sentimento, né? Então, esse é o guia amaurótico, né? Ele não tem noção
de cosmoética, né? Por isso ele acaba, às vezes, agredindo outras consciências no processo de ajudar quem ele gosta, né? Ele ignora um conceito importante na conscienciologia que a gente chama de maximecanismo interassistencial, certo? E ele atua de modo consciente ou inconsciente, sem poupar esforço, né? O intuito dele, né, é ajudar quem ajuda ele. Essa é bem a verdade, né? Quando a nossa relação com o guia maurótico ela se desfaz, né, ela pode acontecer porque nós não temos mais afinidade de pensamento. Então, um exemplo aqui que eu posso trazer prático da pessoa que estava conectada a um holopensene específico, né? Eu vou usar aqui o exemplo da religião, gente, mas poderia ser um holopensene do trabalho, um holopensene do ex-casamento, alguma coisa assim, né? Quando ela se separa, ela não faz mais parte daquilo, notoriamente o guia cego, ele para de ajudar essa pessoa, né? Então ela está fazendo acepção. O intuito do guia cego não é ver o seu protegido evoluir, mas sim estabelecer essa relação, esse vínculo difícil e negativo de retroalimentação, onde um faz a vontade do outro, né? E normalmente está relacionado a essas posturas e esses comportamentos mais anticosmoéticos. O assédio interconsciencial é essa relação negativa, né? Que se estabelece quando uma consciência intrafísica, sofre a influência negativa, seja ela do assediador ou seja ela do guia maurótico. Então, a mecânica, eu vou até ler aqui para vocês para não perder nada, tá? O assediado é uma pessoa com pouca lucidez, que sofre as repercussões negativas e torna-se uma válvula de escape do seu assediador. Isso ocorre porque o assediado ele ainda pensa como assediador. De alguma forma, em nós, a gente ainda alimenta comportamentos que são inadequados. E, por isso, esse vínculo acaba acontecendo. Dada a falta de lucidez entre o assediado e do próprio assediador, que é incapaz de administrar a situação, né? O assediado ele busca atender essa influência externa a ele, né? E ele acaba acreditando que é dele a vontade de fazer uma determinada coisa, quando na verdade a vontade é do seu assediador. Então, nesse momento, pela baixa lucidez, a consciência ela não pensa, né? Ela não penseniza, ela é pensenizada por alguém por detrás, né? E o vínculo se estabelece e ele permanece durante um período maior ou menor de tempo, né? Temos aqui alguns fatores que facilitam. Fala, Rodrigo. Tem uma pergunta aqui no nosso painel de perguntas do Renan. Ele perguntou ali sobre a questão do guia maurótico. Ele perguntou o seguinte: se a intenção do guia maurótico é ajudar, mesmo que sem cosmoética, como é possível assistir ele para auxiliar ele na evolução da sua conduta? Vamos lá. Se você detectou que você interage com um guia maurótico, eu penso que a melhor forma de auxiliá-lo é que, através do teu conhecimento, através dos teus estudos, dos teus comportamentos, você permita que ele fique interagindo contigo energeticamente durante um tempo, para que ele possa ver que você não mais coaduna com as ideias que ele alimentava até então. Que existe uma forma melhor de resolver aquele problema, aquela situação, aquele desejo, porque você vai, através do teu exemplo, do teu laboratório consciencial, ou seja, da tua própria vida, do teu exemplo dia a dia, né, dia e noite, mostrando que existe uma forma melhor de continuar evoluindo e resolvendo aquelas questões, ou não alimentando mais um comportamento inadequado. Eu penso que a melhor maneira de a gente interagir com um guia maurótico, com um assediador, quando a gente percebe eles, é exteriorizar para eles as melhores energias, porque, afinal de contas, eles se tornam, então, os nossos assistidos, né? Ou seja, consciências que precisam de assistência, logo, elas precisam de esclarecimento, e aqui na Conscienciologia a gente tem uma palavrinha específica para isso chamada tares, né? Tarefa de esclarecimento, acho que até citando um pouco mais aqui no texto. Então, a partir dessa identificação, dessa intrusão pensênica, se a gente tem bagagem, né, e competência energética para modificar esse modelo, esse momento mental e permitir que ele possa aprender junto com a gente,
eu acho a melhor maneira, ok? Consegui responder a tua pergunta aí, Renan? Dá um sim ou não aí no grupo, né? Ok. Podemos continuar, Rodrigo? Podemos continuar. Legal. Então, olha só, aqui a gente tem alguns fatores que facilitam, né, o assédio. Pensar mal dos outros, alimentar preconceitos, ficar cultivando culpa, né, sobre uma determinada situação. Essa semana eu estava numa situação do trabalho, o meu sócio disse o seguinte: olha, a culpa congela, a responsabilidade, responsabilize-se sobre a tua realidade íntima e haja para modificar, né? Modifique aquela situação, aquele contexto, para que você possa recuperar e modificar o cenário, né? Guardar mágoa, rancor, alimentar irritabilidade. Tem gente que gosta de ser irritada, né? Tem algum ganho pessoal e todo mundo tem medo de mim, então por isso que eu sou tão irritado. Tem gente que pensa desse jeito. Evocar outras consciências que nem sempre vão estar disponíveis para a gente ou que por algum motivo elas estejam conectadas a distritos extrafísicos negativos, né? Alimentar ideias fixas, fanatismo, né? Eu acho que a grande profilaxia da conscienciologia é o próprio princípio da descrença, porque se eu digo para você ter as suas próprias ideias, para você analisar se uma ideia faz sentido ou não para você e você chegar à sua conclusão, a gente tem aqui um antídoto para fanatismo, né? E até porque a nossa abordagem não é religiosa, a nossa abordagem é científica, né? Ela é exaustivamente, às vezes, cansativa do ponto de vista de argumentação, né? Nós temos atitudes ou pensamentos anticosmoéticos, né? Então, aqui são fatores assediadores. O principal é a gente saber, gente, que só existe assédio, ou seja, só existe heteroassédio, alguém tentando nos influenciar de maneira negativa, porque em nós existe algum nível de fragilidade ou insegurança. Existe um autoassédio. Então, quando o heteroassédio encontra o autoassédio, a gente tem um ponto de ancoragem para que o processo de assédio interconsciencial se estabeleça, né? Alguns sintomas aqui do assédio são alterações repentinas de humor, né? Impulsos repentinos, acessos de fúria, irritação, crises de violência são... Opa, Rodrigo perguntou alguma coisa? Vou continuar aqui, tá? Predisposição a acidentes, né? Gosto por situação de conflito físico, né? Tem gente que gosta aí de brincar de roxinho com os outros, né? Esgoelar a pessoa, então tem gente que gosta disso, então isso é um sintoma de assédio, né? Às vezes não é generalizado, não é com todo mundo, é com uma única pessoa, né? Alterações fisiológicas repentinas, sem causa aparente, cansaço, sonolência, é o que eu falei para vocês antes, o mal-estar. A pessoa não consegue ficar sentado ali acompanhando esse vídeo, assistindo a palestra, lendo um livro. Então, isso são sintomas de assédio, né? E o que é importante para o processo de assédio, gente? A gente se prevenir para ele, né? E dentre as diferentes ferramentas que nós temos para prevenção desse processo, eu quero destacar duas delas, né? A primeira delas é a ortopensinidade, que eu comentei com vocês antes, que tem um link imediato com a ideia de cosmoética, ou seja, é a gente pensar de maneira retilínea, de maneira sadia, de maneira positiva, né? Eu não estou falando aqui de um positivismo piegas, gente, estou falando de um positivismo ponderado, reflexivo, analítico, onde a tua intenção por trás é ajudar todos os que estiverem à tua frente, para que aconteça o melhor para todos, inclusive para você, né? E sem beneficiar fulano em relação a ciclano, então você quer ajudar de maneira ímpar e para todos que convivem com você, e a manutenção do que a gente vai chamar aqui de estado vibracional, que é uma técnica energética aplicada, né? Pelos voluntários da Conscienciologia, pelas pessoas que já conhecem, né? Como uma forma de você se conhecer mais o N do teu pensene, manipular ele de maneira diuturna, 10 vezes por dia, para você se conhecer as próprias energias, e à medida que qualquer mudança energética ocorrer, você já está atento para aquilo. Opa, peguei, houve uma mudança aqui. Essa mudança é positiva,
Beleza, ótimo. Aproveita, né? Porque a mudança foi positiva. A mudança é negativa, aguarda, abraça e assiste essa influência negativa para você poder auxiliar. Obviamente que a gente vai ser testado ao longo da vida com desafios energéticos negativos maiores, naturalmente, mas a gente vai evoluindo à medida que a gente vai estabelecendo, a gente vai construindo em nós a competência de poder interagir com esses holopensenes e energias negativas, certo? Gente, o assediado, ele sabe, o intui, né, que é prejudicial fazer o que ele faz, mas ele não tem força para isso, né? Ele não tem força para modificar para melhor, porque ele depende daquela energia, ele não encontra uma única forma. Então a gente tem aí alguns exemplos, né, em filmes aí de Hollywood, né, alguns livros, alguns romances espíritas que são muito ricos nesse tipo de situação, que trazem lá a presença de um assediador que está conectado a uma consciência intrafísica e ele fica vampirizando as energias porque ele tem algum vício com álcool, droga, sexo, enfim, combate, né? Tem gente que gosta de sair na mão com todo mundo e aí ele irrita as pessoas, então ele não consegue sair daquela energia. E por isso ele se conecta por conta ao, eu usei a palavra pesada, hospedeiro, né? Mas de certa forma é isso que acaba acontecendo para satisfazer essas suas necessidades energéticas, né? Então, gente, quanto tempo isso vai acabar durando, né? Ele vai acabar acontecendo intrafisicamente e extrafisicamente durante um tempo maior ou menor de tempo. À medida que essas duas consciências, assediado e assediador, elas são merecedoras de amparo, elas receberão ajuda para se reestabelecer, né? Para recuperar novamente a sua saúde e continuar a sua evolução. Porque, afinal de contas, esses processos de assédio interconsciencial, eles são processos temporários. Eles não são processos eternos, não são processos que vão durar aí pela eternidade, porque simplesmente todos precisamos evoluir e num momento ou outro alguém vai cansar, o assediador pode cansar, o assediado pode cansar, pode pedir ajuda, pode ir atrás e começar a se melhorar em virtude dessa ligação que os dois possuem e que ela é negativa para ambos, não é só para quem sofre o assédio, ok? Gente, a ideia é que a consciência menos doente ajude a mais doente, né? Então, não importa se você se sente plenamente capaz, você não se sinta a pessoa mais competente do mundo para fazer isso, a máxima é que dentro do maxi-mecanismo interassistencial, que é uma estrutura hipotética aqui organizada, onde se encontram as consciências que têm saúde e têm desejo de assistir às demais consciências, elas se organizam, né? Porque no intrafísico a gente tem exemplos contrários, né? A gente vê a máfia, a gente vê a gangue, né? Se organizando para fazer coisas negativas. Por que não no extrafísico a gente não pode ter uma organização de consciências positivas, né? Operando para assistir as consciências que estão dentro aí do processo evolutivo, né? Então, a ideia é que se você, nesse momento, goza de saúde física, está com a cabeça no lugar, né? Está com uma pensenidade bacana, positiva, ortopensênica, você pode fazer alguma coisa, né, para ajudar as pessoas que estão ao teu derredor. E nesse intuito, a gente vai evoluindo dentro desse processo interassistencial, se a gente vai se capacitando para realizar ele com maior nível de complexidade, com maior escala de consciências. E aí, entrando aqui na ideia de quem que é esse amparo, já que a gente falou sobre esse mecanismo interassistencial, o amparador ele é uma consciência que quer fazer o bem, que auxilia uma ou várias consciências ao mesmo tempo, certo? Quando esse grupo de consciências faz parte do mesmo nível evolutivo. Eles são muito mais esclarecidos do que nós,
no intrafísico, porque eles não têm as restrições do corpo intrafísico, né? O corpo, de certa forma, ele restringe muito as nossas percepções, embora a gente saiba que tenha pessoas que são sensitivas, que têm mais habilidade para interagir com o extrafísico e assim por diante, né? Tem menos amarra. Às vezes a própria cultura, a maneira com que a gente é educado, serve como um limitador da parapercepção, mas eles estão mais livres disso, né? E eles vão, os amparadores, eles vão auxiliando os seus amparados ao longo de toda a vida. Mas é importante a gente não confundir o conceito trago pela Conscienciologia de amparador com o conceito que vocês devem estar aí. Alguém está fazendo, tenho certeza disso. É o anjinho da guarda, né? Não, gente, não é isso. Não é disso que nós estamos tratando. A gente está tratando aqui de uma consciência que, se você não estiver trabalhando para fazer, para evoluir, para se melhorar, para descobrir quem você é, fazer assistência, ele não vai fazer como guia cego, te dá força para isso. Ele vai assistir de longe e não vai interferir. Então, seria um engano afirmar que todas as pessoas têm um amparador, como todas as pessoas têm um anjinho da guarda. Então, você não tem eles não são anjinhos da guarda, essa é a primeira ideia. E o segundo é, nem todos têm um amparador. Quem que é que tem amparador? É a consciência que consegue abrir mão do seu tempo para estudar, aprender e compartilhar aquilo que sabe, né? É a consciência que se propõe a, de uma certa forma ou de outra, exteriorizar as energias que ela possui em benefício das consciências doentes e que precisam de ajuda. Então, aonde há vontade de assistir e auxiliar, há a presença de amparo, né? Então, à medida que a gente se esforça para assistir os demais, mais o amparo se esforça para estar junto com a gente. Eles não vão oferecer nenhum tipo de melhoria na tua vida, não vai fazer você ganhar mais dinheiro, não é esse o intuito, né? Ele não vai tornar a tua vida mais confortável, ele não é um mordomo, certo? Não é isso. Ele é uma consciência, assim como eu e você, que não está com o corpo físico temporariamente, que tem maior visão de conjunto, que está interessado em ajudar e que está se dedicando a evoluir junto com você. Então, por isso, uma interação lado a lado, braço dado, né, de frente para assistência. Esse é o processo. E a gente entende que um dos processos mais importantes de assistência na dimensão intrafísica é o processo da tarefa do esclarecimento, que é você trazer informações importantes, pertinentes para o processo evolutivo das consciências e permitir que as consciências tomem as suas próprias decisões, né? Eu teria um pouco mais de conteúdo aqui para tratar com vocês, já são agora 10h58, mas em respeito ao acordo da hora que nós fizemos aqui, eu vou interromper falando do amparo, e se alguém tiver mais alguma perguntinha, não sei se o Rodrigo vai interromper a gravação também, eu fico aqui à disposição para vocês. O que é importante, então, nesse cenário, gente, fazendo uma conclusão? À medida que nós evoluímos, as fronteiras entre as diferentes dimensões, elas se diluem. Aumenta a nossa percepção, aumenta a nossa interação com a multidimensionalidade. E essas interações, elas podem ser positivas ou podem ser negativas. E é importante para quem quer evoluir estar atento a essa realidade. Por quê? Porque a partir da identificação que ela pode estar no corpo e interagir com o extrafísico, estar fora do corpo e interagir com o extrafísico, é importante que ela tenha discernimento para agir da maneira adequada, sendo aqui adequada, gente, da maneira cosmoética, ortopensenidade, é isso que nós estamos falando, para estar lado a lado com o amparo e acelerar o seu processo evolutivo. Porque assiste, né, evolui, na verdade, evolui mais rápido quem assiste mais. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Eu espero que vocês possam aproveitar da melhor forma possível as informações que foram aqui tragas para vocês. Tenham aí um ótimo final de semana e o meu muito obrigado a todos, né? Estejam vocês nos assistindo ao vivo ou estejam conosco aí assistindo aí no YouTube, né, Rodrigo? É isso? E aí eu passo a palavra para você.
Isso, exatamente. Depois nós vamos disponibilizar esse vídeo no YouTube, né? Então todos vão poder assistir online, inclusive se você gostou aqui do webinar, né, da nossa palestra, você poderá encaminhá-lo depois para as pessoas que você quiser, para compartilhar essa informação com as pessoas que desejarem, certo? Perfeito, gente. Então, muito obrigado, gente, e a gente se vê por aí. Até a próxima palestra da Reaprendência. Até. Obrigado, David. Obrigado, pessoal. Um bom dia a Obrigado, eu. todos. Tchau. Tchau, tchau.